Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com um rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, se a gente olha o ano litúrgico da Igreja, ou seja, o modo como cronologicamente estão distribuídas as celebrações dos mistérios da nossa fé, nós temos dois pontos, podemos dizer assim, centrais, que é o Natal e a Páscoa. Isso seria uma espécie de elipse com os seus dois polos, né? E por causa da importância desses dois momentos da celebração da nossa fé, a Igreja nos oferece um tempo de preparação, né? Mas a Páscoa, ela ocupa um lugar muito central na nossa fé por causa da celebração do mistério da paixão, morte e particularmente da ressurreição de Jesus, por causa de todo o impacto que isso tem na nossa vida e na nossa salvação, né? Por isso, a Quaresma, vamos dizer assim, se comparada ao tempo do Advento, ganha ainda maior importância, né? Cada ano a Igreja nos dá a possibilidade de nos preparar bem para celebrarmos a Páscoa de Jesus. Porém, esta celebração da Páscoa não é simplesmente para ser uma celebração litúrgica da Páscoa de Cristo, né? Não é só um fato, podemos dizer assim, cultual, né? Não é isto, né? O que a Igreja quer é que, ao celebrarmos a Páscoa de Jesus, ou seja, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, né, que nós façamos individualmente e pessoalmente também uma experiência de Páscoa, de ressurreição, né? Então, o que nós estamos querendo com este tempo, ou que queremos que a Igreja quer com este tempo, é nos dar a ocasião de um caminho que nos leve a uma experiência real, verdadeira, de ressurreição na nossa vida. Nós sabemos que, em última instância, a ressurreição definitiva só vai se dar no fim dos tempos, quando Jesus voltar e vai haver a ressurreição de todos e o juízo final. Só que essa experiência de ressurreição definitiva, ela é também um ponto de chegada de um caminho de alguém que está vivendo a ressurreição constante na sua vida. Ou seja, a experiência de ressuscitar com Cristo no último dia vai acontecer para aqueles que, caminhando com Cristo na sua vida, fizeram constantemente uma experiência de conversão e de ressurreição. Por isso que a gente pode dizer também,
de uma maneira consciente, a igreja nos dá a possibilidade de repetir este tempo de preparação a cada ano, para que a cada ano a gente tivesse a oportunidade de avançar em algum passo, em algum ponto da nossa vida, né? Então a gente podia pensar, né? Alguém que vive 80 anos, né? Depois que toma consciência da quaresma, poderia a cada ano, né, assim, entendendo, bom, esse ano quero trabalhar mais especificamente isso, fazer um passo, né, para fazer uma experiência real de conversão, uma experiência real de ressurreição agora, né? Porque a ação da graça de Deus e a experiência com a sua ressurreição não é um fato assim espiritualista, genérico. O Senhor age na nossa vida hoje para que hoje a gente faça uma experiência de salvação. Foi isso que São Paulo diz na carta aos Coríntios. Hoje é o tempo da salvação. É agora o tempo da graça, né? Por isso que este tempo da quaresma deste ano nos oferece uma nova oportunidade de um caminho de conversão, para que ao celebrarmos a Páscoa, né, a gente de fato tenha ressuscitado em algo, né? Só que este caminho de conversão, de ressurreição, não pode ser assim também genérico, porque nós não alcançaríamos, ou não daríamos, melhor dizendo, um passo, né, se não usássemos daqueles meios que a igreja, e eu digo a igreja não assim hierarquicamente, mas a experiência da igreja nos legou como sendo aqueles meios que nos ajudam a fazer os passos da nossa conversão. Hoje nós vamos começar com um gesto dentro da liturgia que é a imposição das cinzas. Por causa disso nós não tivemos o ato penitencial, porque o ato penitencial desta celebração vai ser o gesto de impor as cinzas. Para os judeus, a cinza lembrava o homem de que ele veio do pó, né? Então, era uma espécie de reconhecimento da sua pequenez. Por isso, no Antigo Testamento, quando havia uma situação dramática e se queria convocar o povo à penitência, né, então se jogava cinza na cabeça ou se deitava sobre as cinzas, né, para indicar exteriormente este desejo de novo, reconhecer a nossa pequenez, de nos colocar nesta condição de quem precisa da graça de Deus para alguma mudança substancial, né? E foi isso que nós ouvimos no profeta Joel, né? Então, rasgar as vestes, colocar cinza na cabeça, são todas atitudes penitenciais, para que a gente exteriormente seja ajudado para fazer este caminho interior, né? Então, o gesto das cinzas na cabeça é um gesto exterior significativo, porque de fato somos do pó, viemos do pó e voltaremos para o pó. Só que esses gestos exteriores, e o primeiro deles vamos fazer hoje com as cinzas, né, são gestos exteriores que têm um significado para nos ajudar a fazermos um caminho interior. Por isso que o profeta também disse, ne rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, né? Porque o caminho da quaresma, que é cheio de elementos exteriores, né, eles devem nos conduzir a um caminho interior de conversão. Então, tudo que nós fizermos ao longo desse tempo quaresmal deve ser revestido de um significado mais profundo. Não pode ser meramente atitudes externas, né? Devem ser acompanhados com uma intenção particular que nos ajude a fazer passos interiores de conversão. Além das cinzas que nós vamos receber sobre a cabeça nesta celebração litúrgica, hoje também é um dia de jejum, né? A igreja tem 2 dias em que ela, vamos dizer assim, impõe sobre nós o jejum, mas não é uma imposição no sentido arbitrária, né? A igreja sabe quais são aqueles meios que nos ajudam no caminho da nossa conversão. E um deles é o jejum, porque nos privando do alimento, né, queremos dar atenção a algo mais profundo na nossa vida. Não satisfazendo um desejo que é vital, né, estamos aprendendo a controlar aqueles desejos que são ilícitos, que nos levam tantas vezes para um caminho distante do Senhor. Então, por isso, hoje também, né, muito importante que a gente faça jejum. Existem vários modos de fazer, não existe só um modo. Mas, de alguma maneira, precisamos escolher hoje fazer algum jejum, nos privar de algo
que nos dá prazer, que é lícito, para aprendermos a trabalhar com aqueles prazeres ilícitos. Inclusive, esta é uma indicação que Jesus faz hoje no texto do Evangelho de Mateus que nós ouvimos, o jejum, né? E além deste gesto do jejum, o Senhor acrescenta ainda 2 outros gestos exteriores que nós devemos assumir para esse tempo, né? Então, se nos privamos de algum alimento, poderíamos então, através dele, saciar aqueles que são privados do alimento não voluntariamente, mas por uma imposição da realidade, né? Então, a esmola. Então, uma vez que nós, vamos dizer assim, podemos voluntariamente nos privar de algo, podemos usar disso que nós nos privamos para socorrer alguém, né? Então, além do jejum, né, que nos faz privar de algo, então exercitar a caridade fraterna, socorrendo algum irmão, né? Isso é um outro gesto possível e indicado por Cristo que poderíamos usar nesse tempo da Quaresma. E, além desses, o que dá forma a todas as coisas, Jesus indica ainda a oração, né? Então, deveria ser também um tempo onde nós procuramos, ainda com mais intensidade e cuidado, a oração, né? E eu queria indicar particularmente a oração litúrgica, de um lado, né, a celebração da missa, e para aqueles que não podem, ao menos a escuta da palavra da liturgia. Então, a igreja escolhe a dedo, podemos dizer assim, os textos que vamos escutar durante esse tempo litúrgico, para justamente nos ajudar a fazer um caminho, né? Vai nos ajudar a ver perspectivas diferentes deste caminho de conversão, com seus elementos mais difíceis, com os meios que nós devemos usar, né? Então, a escuta da palavra, neste momento, é ainda mais importante justamente para que ela nos conduza neste caminho interior da conversão. Então, a cinza, o jejum, a oração, a esmola e qualquer outra coisa que a gente faça exteriormente, vamos ter gestos de piedade paralitúrgicas, por exemplo, a oração da via sacra, são todos os outros gestos exteriores para nos ajudar num caminho interior de conversão. E eu queria, ainda por último, acenar um elemento, né? Eu disse que o Senhor quer nos ajudar a uma experiência de conversão agora, né? Hoje na nossa vida, né? Então, o Senhor quer nos ajudar a fazer uma experiência de conversão que nos atinja neste momento, que não seja, vamos dizer assim, uma coisa puramente abstrata, né? E por isso, seria muito importante que ao pensar no nosso caminho de conversão, a gente também tentasse ser bastante concreto, né? Eu disse, usando tempos cronológicos, alguém que por 80 anos, vivesse por 80 anos, poderia a cada ano escolher alguma coisa, né? Eu penso que a gente também deveria fazer assim no nosso caminho de conversão. Então, a gente pensasse um ponto específico da nossa vida que eu precisaria mais urgentemente trabalhar. Cada um tem o seu, né? E talvez fazer uma escolha também com estes gestos exteriores que pudessem responder a esta minha necessidade particular. Então, por exemplo, né, às vezes eu falo em tom meio jocoso, mas é verdade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem falado demais, assim, falo descontroladamente, dou opinião para tudo, critico as pessoas, né? Então, ao invés, por exemplo, de tirar carne, claro, é uma coisa boa também fazer jejum de carne, não é o mal, mas às vezes a gente repete esse jeito todo ano, por exemplo, não como carne, não como carne. E aí, né? Então, ao invés, por exemplo, de repetir alguma coisa que eu faço sempre, quem sabe eu poderia escolher como penitência da Quaresma falar menos, né? Ou um outro gesto que pudesse me ajudar a combater um vício dominante da minha vida, né? Justamente para que a gente pudesse fazer algum passo concreto. E quem sabe, no dia da Páscoa, celebrar não só liturgicamente, mas fazer uma experiência real de conversão e de salvação hoje na minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.